imlani الآن
Bom dia, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo. Canal voltando aí ao normal, graças ao Pai, mantendo uma constância de estudos aí. O áudio tá bom, tá dando para ouvir bem, tá tudo certo, então tá ok. Hoje a gente vai ver, né, vamos dar sequência ao primeiro livro de Samuel, ok? Vamos pegar a partir do capítulo 6. Então, se os irmãos aí que vier a estar assistindo quiser acompanhar o estudo, pegue a sua Bíblia e vamos seguir aí desbravando mais um estudo. Obrigado, irmã Eliane. Obrigado pelo feedback. Mas antes aquele recadinho de sempre, né? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Vai ser uma pena você deixar um dislike, porque é o estudo da palavra, né? Mas cada um com o seu problema. E se possível, compartilhe o estudo. Ajude a divulgar aí. Não apenas ao canal, mas a palavra do Todo-Poderoso, tá ok? Positivo, irmã. Positivo, tá tranquilo. E se for atrapalhar a irmã no seu trabalho, tá ok? A irmã pode deixar depois, com calma em casa, a irmã pode estar ouvindo aí, tá ok? A gente não quer que a irmã se prejudique também no seu trabalho, que a gente sabe como funciona, né, hoje as empresas e o mundo aí, né, corporativo, tá ok? Então, sem mais delongas, já falamos o bastante, vamos começar aí. No capítulo 6 diz assim: E a arca do Eterno esteve no país dos filisteus 7 meses. E os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: O que faremos com a arca do Eterno? De Deus, no caso, né? Dizei-nos como a enviaremos ao seu lugar. Que bom, irmão, que bom. Então, que o Todo-Poderoso fortaleça aí a irmã nessa batalha, tá ok? E eles disseram: Se mandardes embora a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão, e então sereis curados. E sabereis porque a sua mão não foi removida de sobre vós. E então eles disseram: Qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? E eles responderam: 5 hemorroidas de ouro. Olha que coisa sinistra. E 5 camundongos de ouro, de acordo com o número dos senhores dos filisteus, pois uma praga esteve sobre vós todos e sobre os vossos senhores. Por isso fareis imagens das vossas hemorroidas e imagens dos vossos camundongos que devastam a terra. E dareis glórias a Deus de Israel. Talvez ele deseje aliviar a sua mão de sobre vós e de sobre os vossos deuses e da vossa terra. Porque então endureceis os vossos corações como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações, quando ele havia operado milagrosamente no meio deles, e eles não permitiam que o povo se fosse, e eles partiram? Agora, portanto, fazei um novo carro, e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenham sido posto jugo, e amarrai as vacas ao carro, e trazei delas os seus novilhos para casa. E tomai a arca do Senhor, e a assentai sobre o carro, e pondo as joias de ouro que vos lhes retornais como ofertas pela transgressão, em uma caixa ao seu lado, e mandai-a embora para que possa ir. E vede, se ela subir pelo caminho do seu próprio termo, até Bet-Semes, então ele nos causou este grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. Bom dia, irmão Imperial News. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo. E os homens assim fizeram e tomaram 2 vacas que amamentavam e as prenderam ao carro, trancanfiaram os seus filhotes em casa e assentaram a arca do Eterno sobre o carro
e a caixa com os camundongos de ouro e as imagens de suas hemorroidas. E as vacas tomaram o caminho reto, até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiram após ela até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale. E eles levantaram os seus olhos e viram a arca, e alegraram-se em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué em Bet-Semita, um Bet-Semita que ali permaneceu, onde havia uma grande pedra. E racharam a madeira do carro e ofereceram as vacas em oferta queimada ao Senhor. E os levitas fizeram descer a arca do Senhor e a caixa com que ela estava, dentro da qual as joias de ouro estavam, e as colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram sacrifício no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores dos filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estas são as hemorroidas de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor. Uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gat e uma por Ecrom. Então essas regiões aqui, irmãos, todas elas eram, vamos dizer assim, ocupadas, né? Tinham como os habitantes principais a raça dos gigantes, dos Nephilim, tá ok? Continuando. E os camundongos de ouro, de acordo com o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 senhores, tanto das cidades fortificadas como das aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sobre a qual eles desceram a arca do Senhor, tal pedra permanece até este dia no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele feriu os homens de Bet-Semes, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor, e ele até feriu do povo 50.070 homens. E o povo lamentou porque o Senhor havia ferido muitos do povo com um grande massacre. Isso aqui é muito claro. Por que ele feriu esse pessoal, né? O irmão que acompanha o canal, né, e o irmão que já leu aí a Torá, né, principalmente ali o Pentateuco, o irmão sabe exatamente o motivo pelo qual o Todo-Poderoso infligiu essa penalidade sobre o povo ali, tá ok? Porque eles não tinham a autorização para abrir a arca. Lembrando que apenas os sacerdotes, né, então quer dizer, o povo levita, tinha essa predisposição ordenada pelo próprio Todo-Poderoso para fazer isso, tá ok? E nem o sacerdote tinha essa autoridade, apenas o sumo sacerdote. Porque essa arca da aliança, ela ficava no Santos dos Santos, no Kadosh Kadoshim, ok? Que era uma área que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Então, esse é o grande motivo pelo qual o Todo-Poderoso pesou sua mão sobre esse povo. E os homens de Bet-Semes disseram: quem é capaz de permanecer de pé diante deste Senhor Deus Santo? E a quem subirá dentre nós? E eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram novamente a arca do Senhor, descei e fazei-a subir até vós. No capítulo 7 diz assim: e os homens de Kiriat Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho,
para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então aqui eles serviam, né, ao demônio Astarote, né, Astarte. Lembrando que a gente tem uma playlist no canal onde eu mostro, né, todo esse panteão cananeu aí, inclusive o nome tá lá, né, do vídeo, Panteão Cananeu, acho que tem 5 partes. Tem muito material lá, então eu indico para os irmãos aí, tá dando uma olhada na playlist, estudos extras aí do canal, tá ok? E então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Baalins, quer dizer, os deuses, né, os demônios, e Astarote, e serviram somente o Senhor, quer dizer, o Todo-Poderoso. E Samuel disse: Congregai todo o Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Eterno. E eles se reuniram em Mispa e tiraram água, e a derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia. E ali disseram: Pecamos contra o Eterno. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, quer dizer, ao Todo-Poderoso, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Eterno. E Samuel clamou ao Eterno por Israel, e o Eterno o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Eterno trovejou com um grande trovão, e naquele dia, sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. Quer dizer, com raios, né? E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até eles chegarem abaixo de Betecar. E então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Eterno nos ajudou. E assim os filisteus foram subjugados, e eles não entraram mais no termo de Israel. E a mão do Eterno esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate. E os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus, que é uma outra raça também de gigantes, de pessoas de grande estatura, de grande força. E Samuel julgou Israel todos os dias de sua vida. E ele ia de ano a ano e rodeava a Betel, e Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava sua casa, e lá ele julgava Israel. E lá ele edificou um altar ao Todo-Poderoso. No capítulo 8, diz assim: E sucedeu que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e eles eram juízes em Berseba.
E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância, né? Atrás de Mamon. E receberam subornos e perverteram o juízo. E então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram: Eis que és velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. E aqui, irmãos, aqui é o ponto X da questão. Israel acabou definitivamente para o Todo-Poderoso ali a sua proteção, o seu a sua primazia nesse dia. Porque lá atrás o Todo-Poderoso mesmo falou que terá apenas um Deus e apenas ele seria por Israel, se Israel merecesse. Porém, eles quiseram ali ser comandados por homens, porque as outras nações ali em volta eram assim. Tá ok? Então aqui já nesse tempo, nesse momento, eles correram atrás aí de seguir homens, tá ok? E aqui o Todo-Poderoso literalmente entregou Israel à sua própria sorte, tá? Na, no termo genérico da palavra, né? Porque eu não acredito em sorte. Continuando, de acordo com todas as obras, perdão, o versículo anterior. E o Eterno disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Entenderam? Aqui foi um momento crucial para Israel. Para que eu não reine sobre eles, de acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até este dia, com os quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz, todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: Esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si, mesmo para suas carruagens e para serem os seus cavaleiros. E alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50. E os porá para cultivar o seu solo. E os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra, instrumentos das suas carruagens. Então, quer dizer, escravidão, irmãos. Uma vida de cansaço, trabalho, enfado. Uma vida de servidão a homens. Homens falhos. Homens cruéis. Homens ateus. Homens que não têm nada a ver com o Todo-Poderoso. Tendo em vista que nem todos eles foram assim, né? A gente teve bons reinados em Israel. Porém, muitos deles foram extremamente ruins. E o povo colheu o amargor desse pessoal que foi ruim, ok? Mas tudo isso aqui só aconteceu porque eles abandonaram definitivamente o Todo-Poderoso e escolheram adorar homens, a seguir homens. Isso é muito atual, meus irmãos. Se você olhar hoje o cenário político, geopolítico, eu não gosto de falar nesse tipo de assunto aqui no canal, aqui é só a Bíblia, mas é o que acontece no mundo hoje. Infelizmente, a política hoje é a criptonita do brasileiro.
É a criptonita dos povos aí de fora. As pessoas gostam muito disso. E são escravizados por esse povo, desde essa época. Então, continuando. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos, e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. Então, quer dizer, os dará àquelas pessoas que nem o mereceram, os bajuladores, aqueles que têm ascendência nobre. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos e dará aos seus oficiais e aos seus servos. Tá? E aqui a gente vê mais uma vez o dízimo da vossa semente, então quer dizer, do vosso pão, da vossa comida, não do vosso dinheiro, porque o dízimo nunca foi dinheiro, esse dízimo pagão que eles cobram hoje aí na Igreja Católica e no protestantismo, isso é paganismo. E eles nem têm o direito de cobrar isso, pois eles não são levitas, eles não são hebreus, ok? E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis os seus servos, resumindo, seus escravos. Mas o povo, mesmo assim, escolheu a servidão, porque era um povo de dura serviço. E até os dias de hoje, Israel é assim. Eles não acreditam em Yeshua, eles aguardam o Yeshua deles, né, o anticristo. Eles ainda vivem ainda e professam a totalidade da lei, né? E logo, logo construirão o terceiro templo, farão ali sacrifícios, toda a abominação que o Todo-Poderoso não aceita mais. Por quê? Porque eles são assim, duro de coração. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós. E o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia, o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: Não, mas teremos um rei sobre nós. Então, não importa. Não importa se eu vou servir, se eu vou me lascar, se eu vou morrer. Eu quero alguém para me comandar. Eu quero um homem aí. Um homem de carne e osso, falho, pecador, muitas das vezes ali um maçom, né? Adorador do bode de Mendes, né? Do Baphomet, um espírito de porco em carne humana. Mas não, nós queremos um rei sobre nós. Nós queremos um político aí sobre nós aí. Nós queremos ali o Nove Dedos. Nós queremos o Bolsonaro. Enfim, as pessoas hoje querem ser seguidores de homens. Idólatras, pessoas fracas na fé. E se dizem cristãs, mas colocam a sua esperança em reis. Para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar as nossas batalhas. Agora, por que o irmão acha que eles queriam que esse rei julgasse eles? Porque a punição do rei carnal é na carne. Adonai, ele pune na carne, mas também ele pune espiritualmente. E ele era e é extremamente pontual. Ele não alisa coisa errada. Se você pecou contra ele, você morreu, acabou. Já o rei carnal, talvez ele não te mate. Por isso que eles queriam. Por quê? Porque eles queriam servir a alguém cujo ouvido pudesse ouvir ali coisas boas, cujas punições talvez fosse mais leve, tá ok?
porque é isso que o ser humano busca. Ouvir coisas boas que agradam o seu coração e viver apenas as coisas boas. Ninguém quer sofrer mais no caminho de Adonai. Infelizmente, o mundo está assim. As pessoas estão assim. Eles estão buscando o conforto em ouvir, mas não em presenciar, em participar daquele desconforto ali. E Samuel ouviu todas as palavras do povo e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta para a voz deles e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: ide vós, cada qual a sua cidade. No capítulo 9 diz assim: ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. Olha só, 5 gerações aí dessa família. E ele tinha um filho cujo nome era Saul, um moço valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos, e Quis disse a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos servos e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim e passou pela terra de Salissa, mas eles não os encontraram. E então eles passaram pela terra de Saalim, e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zefu, Saul disse ao seu servo, que com ele estava: vem e retornemos para o meu pai. Não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. E ele disse: vê agora, nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. E então Saul disse ao seu servo: porém, vê se fomos o que traremos ao homem, pois o pão de nossas vasilhas foi consumido e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: eis que tenho aqui à mão a 4ª parte de um ciclo de prata. Isto darei ao homem de Deus para que ele nos diga o caminho, o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: vem e vamos ao vidente. Pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. E então Saul disse ao seu servo: disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. Lembrando que a questão do vidente é errado, ok? Predições, lemão, tarô, todo esse lixo, isso é satânico, é paganismo, ok? Aqui ele era um profeta, Adonai que lhes dava as visões. Só que o povo, né, acostumado ali a lidar com esse tipo de lixo, achava que todo mundo era assim, né? Inclusive um homem de Deus. E então Saul disse ao seu servo: disseste bem, vem, vamos assim. E eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água. E lhes disseram: está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: está. Eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade. Pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Tá vendo? Um sacrifício do povo nos lugares altos. Isso aqui é paganismo, é sacrifício a Baal. Então logo chegardes à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier.
porque ele abençoa o sacrifício e posteriormente come aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vós o encontrareis. Então aqui, o povo, sem conhecimento, falava coisas que conotavam aqui, meus irmãos, um sacrifício a Baal. Os lugares altos, antigamente em Israel, eram lugares onde se faziam sacrifícios aos deuses. Ok? A questão do vidente é outra maneira de falar dos bruxos, né? Daqueles que prediziam o futuro. E ninguém prediz o futuro, não existe isso. Ok? E aqui a gente vai ver que a pessoa que está dando informação, ela é mais uma das muitas que não sabiam de nada. Ok? Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido, um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei a um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo. Aliás, irmãos, eu pulei um versículo. Só um minutinho que eu estou tentando me localizar aqui. Tá. E eles subiram à cidade. E quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhe saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido, um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei a um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser o seu capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. E então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: Diz-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã eu vos deixarei partir e te contarei tudo o que está no teu coração. Então aqui se tratava de Samuel, tá ok? E não tinha nada a ver com o vidente. Era um cara que recebia as visões do Todo-Poderoso. Mas a crendice do povo era tão forte que até naquela época Samuel foi chamado de vidente, tá ok? E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então tu falas comigo assim? E Samuel tomou a Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas, e fez com que se assentassem no principal lugar, no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: Traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse: põe-na perto de ti. E o cozinheiro pegou o acém e o que sobre ele estava, e o colocou diante de Saul, e Samuel disse: Eis o que foi separado, põe-no diante de ti e come, pois até este momento isso foi guardado para ti, desde que eu disse: Eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo, e sucedeu que, por volta do raiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: Levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou, e ambos saíram,
ele e Samuel para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: ordena que o servo passe adiante de nós. E ele passou adiante. Mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. No capítulo 10, e aí a gente vai finalizar o estudo por hoje, diz assim: e então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não é isto porque o Senhor te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, um Zeusa, e eles te dirão, em Zeusa, e eles te dirão: os jumentos que foste procurar foram encontrados, e eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: o que farei pelo meu filho? E então prosseguirás adiante dali, e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos, e outro carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberão das suas mãos. E depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto com um saltério, e um tamborim, e uma flauta, e uma harpa adiante deles, e eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que, quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir, a ocasião, pois Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gilgal, e eis que descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas, e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu aguardarás, até que eu venha a ti, para te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele profetizou no meio deles. E sucedeu que, quando todos os que o conheciam anteriormente ouviram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. E então as pessoas disseram umas às outras: o que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: mas quem é o seu pai? Por isso tornou-se um provérbio: está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: para onde fostes vós? E ele disse: procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse? E Saul disse ao seu tio: ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados, porém, sobre o assunto do reinado, do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu retirei Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos, e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações.
E vós disseste a ele: Não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matri foi tomada. E Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando eles procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso eles continuaram a consultar o Senhor, se o Senhor ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu: Eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e tiraram de lá, e quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: Vede vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo? E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. E então Samuel contou ao povo a conduta do rei e a escreveu em um livro e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para sua casa. E Saul também foi para sua casa, né, em Gibeá. E para lá foi com ele um grupo de homens cujos corações Adonai havia tocado. Porém, os filhos de Belial disseram: Como este homem nos salvará? E eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele manteve, né, a sua paz. Então aqui a gente viu o caminhar aí, né, de Israel desprezando a Deus e pedindo a Deus um rei, né, para ser comandado aí por um homem. Vimos a decepção, né, de Adonai com isso. Vimos aí também todo o caminho, né, todo o trilhar ali para escolher, né, esse primeiro rei de Israel, que foi Saul. E nos próximos estudos a gente vai ver esse desenrolar, né, um pouco da vida de Saul. A gente vai ver também sobre Davi, né? A gente vai ver sobre Golias. É um livro muito interessante, tem muito material histórico bom demais e edificante, né? Tudo que está aqui ainda é muito recente, é muito atual. Não há nada de novo, não é mesmo, debaixo do sol. Então é isso, irmãos, o estudo de hoje. Espero que venha aí a edificar a vida dos irmãos. Peço apenas que compartilhe, tá ok? Compartilhe o estudo aí, ajude a divulgar o canal. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Eu acredito que seja sexta-feira, é isso mesmo. Que todos tenham um dia abençoado, um excelente fim de semana também, que seja frutífero, tá ok? Um abraço e até o próximo estudo. هبني من نار روحك وقوة كلامك يملاني الآن يملاني الآن هبني من نار روحك وقوة كلامك يملاني الآن
روحك